Apresentação do livro O Investidor em Ações de Dividendos. O Investidor em Ações de Dividendos é dividido em 18 capítulos, distribuídos ao longo de 6 sessões temáticas. Ele mostra, de forma consistente, como identificar e avaliar uma empresa pagadora de dividendos, de modo que você possa tomar suas decisões de investimento com maior segurança. Com conhecimentos científicos sólidos e técnicas de análise bem fundamentadas, sem nos afastar da realidade vivenciada por um investidor de pequeno porte no dia a dia da Bolsa de Valores, mostraremos que é possível tomar decisões de investimento mais eficientes. Outra vantagem importante deste livro é que ele também considera um cenário de tributação dos dividendos e eventual fim dos juros sobre o capital próprio no Brasil. Nas partes de aplicações práticas apresentamos o eventual efeito dessa mudança sobre o valuation das empresas que utilizamos como exemplos práticos. No capítulo 1, você será apresentado ao Dividend Investing e descobrirá as vantagens de utilizar essa estratégia de investimentos. Vamos mostrar que, especialmente nos momentos de crise, essa estratégia pode oferecer grandes oportunidades de comprar boas empresas a preços menores. Enquanto a maioria dos investidores no mercado financeiro tende a perder o controle em momentos de crise, vamos mostrar que é possível formar seu patrimônio em meio ao caos, transformando-se em um verdadeiro caçador de dividendos. No capítulo 2, apresentamos o conceito de renda passiva, comumente relacionado com o investimento por dividendos. Também mostraremos os principais e maiores investidores brasileiros que investem para longo prazo, apresentando relação com o fascinante mundo dos dividendos. Possivelmente, você já ouviu falar em nomes como Lírio Parisotto, Luiz Alves Paes de Barros e Luiz Barsi Filho. Contaremos um pouco de suas brilhantes histórias como investidores, assim como parte de suas estratégias e principais afirmações em relação aos investimentos em ações. O capítulo 3 detalha a base legal dos dividendos, explicando por que no Brasil há a figura do dividendo obrigatório. Esse capítulo resume a complexa malha legal em torno dos dividendos, desde a sua obrigatoriedade até a tributação. No capítulo 4, introduzimos a teoria do pássaro na mão e explicamos a estratégia de investimentos por dividendos, Dividend Investing, demonstrando suas vantagens na escolha de boas empresas para o recebimento de dividendos, vacas leiteiras. Se no longo prazo o efeito dos juros compostos é mágico, imagine o poder do reinvestimento dos dividendos. O capítulo 5 explica que dividendos não são apenas dividendos. Vamos discutir a abrangência do que chamamos de proventos, e como eles são determinados pelas políticas de dividendos da empresa. Há até diferenças legais e tributárias que podem afetar o volume da famosa renda passiva. Mas nem tudo são flores, e no capítulo 6 nós mostramos a importância da diversificação da carteira de investimentos, além de como evitar as armadilhas que comumente os investidores encontram no caminho do investimento por dividendos. No capítulo 7, veremos por que as empresas pagam dividendos. Mais importante do que saber se a empresa paga dividendos é entender a persistência, ou frequência repetição, com que os lucros acontecem e a empresa os distribui para os seus acionistas. Em seguida, capítulo 8, mostramos na prática como nós escolhemos empresas para dividendos, começando com a identificação de bons fundamentos que garantam boas chances de lucros ao longo do tempo, destacando os principais indicadores utilizados, e os cuidados com eles, a forma pela qual podemos garimpar empresas sólidas e pagadoras de dividendos, além de apresentar algumas técnicas comuns de seleção de empresas. Após conhecer a essência do Dividend Investing e a forma de seleção de empresas para dividendos, iniciamos no capítulo 9 a análise propriamente dita, demonstrando a importância de entender o modelo de negócio da empresa, a opinião da auditoria e o modelo contábil utilizado pela companhia na qual você pretende investir. No capítulo 10, apresentamos os principais múltiplos de lucros e de dividendos, e no capítulo 11, uma análise desses múltiplos, destacando os possíveis ajustes, a comparação com múltiplos da própria empresa e de outras empresas. O capítulo 12 traz um valuation por múltiplos, desde a identificação das empresas subavaliadas até a projeção de seu valor por técnicas de análise de regressão e de um modelo de 2 estágios de crescimento. Do capítulo 13 ao capítulo 17, demonstramos como fazer um valuation com base em um modelo de desconto de dividendos, MDD. Começamos demonstrando quando se deve utilizar um MDD, discutimos as semelhanças entre dividendos e fluxos de caixa, calculamos a taxa de crescimento dos dividendos de diferentes formas,
Estimamos os dividendos futuros com base nessas taxas de crescimento. Encontramos o custo de capital do acionista e finalizamos com o valuation de duas empresas reais, Itaú e Engie, por meio do desconto de dividendos. No capítulo 18, o último, tratamos sobre o fim do processo de investimento em ações de dividendos, no sentido de finalidade, que é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Este deve ser o intuito do investidor de longo prazo. É por isso que se busca uma renda passiva. Encontrar empresas sólidas, pagadoras de dividendos e a preços atrativos não é fácil, mas acreditamos que após esta leitura você estará apto a ir à caça delas. Em resumo, reunimos em todos esses capítulos os passos que entendemos ser essenciais para o investidor em ações de dividendos. Desde o entendimento genérico do que significa o Dividend Investing até a utilização das ferramentas simples ou complexas para encontrar boas empresas pagadoras de dividendos, você percorrerá uma jornada de conhecimento que elevará a sua experiência como investidor para um degrau mais elevado. É isso que esperamos que você tenha como resultado ao concluir a leitura deste livro. Link do livro na descrição. Obrigado.